Bom, pessoal, dando continuidade então aqui ao nosso projeto, esse é o oitavo vídeo da série. No vídeo anterior nós paramos aqui com o posicionamento dos elementos na tela e a personalização, né, aqui do nosso topo, que vai ser o placar do nosso jogo. Então vamos dar uma olhada no nosso projeto aqui. O próximo card que nós temos a fazer é a animação dos elementos. Então a gente tem aqui criar animação para as nuvens, para o tubo, para a bala, moedas, estrelas, criar animação para o pulo e o voo, que corresponde ao Mario. Então eu vou puxar ele aqui para em andamento, vou deixar ele aqui aberto e vamos começar aqui pela criação da animação das nuvens. Então basicamente aqui no nosso projeto, né, no layout que foi desenvolvido, a gente precisa ter essa nuvem duplicada e elas têm que se mover aqui pela tela. Aqui entra uma questão aí de lógica com relação à perspectiva. Então, assim, para tentar ser um pouco mais objetivo, o primeiro plano da nossa tela corresponde ao que ocorre aqui na parte de baixo do nosso projeto, que é o movimento do Mario, do tubo e das moedas. Consequentemente também as estrelas, mas principalmente o que ocorre aqui embaixo. Então tudo que está aqui embaixo tem que se mover a uma velocidade mais rápida na visão do usuário. Já tudo que se move aqui na parte superior tem que ocorrer em uma forma mais lenta, para que se crie uma perspectiva aqui com relação a que, quando você olha para o horizonte, ele tem uma velocidade devagar, e aquilo que está no seu primeiro plano, ele se movimenta mais rápido, né? Dá um dinamismo. Então, criar essas duas perspectivas, uma mais lenta e uma mais veloz, traz mais realidade para o usuário, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que, apesar de ser um projeto simples, acadêmico, mas a gente tem que ter raciocínios coerentes com o que ocorre no mundo real. E no mundo real é isso. Se você está dentro de um carro passando, se você olha, por exemplo, assim, para uma grama ou um imóvel, né, que está ali próximo da sua janela, à medida que o carro se movimenta, você vê que tudo ali na sua janela ele se movimenta rápido. Porém, se você olhar para o horizonte e tentar ver as nuvens, um pássaro que está voando bem lá no fundo da sua imagem, você vai ver que eles se movimentam mais lento. Então, isso aqui é uma questão de perspectiva. Então, nós vamos trabalhar com isso também. Então, vamos aqui para o nosso projeto. A primeira coisa que a gente precisa começar a fazer aqui é duplicar a nossa nuvem, porque a gente só criou uma. Então, para duplicar aqui, eu vou criar uma segunda. Vou ter que mudar, né, o nome aqui da classe dela, porque eu preciso colocá-la. Se a gente voltar lá no nosso projeto, vou botar aqui nuvens 2. Se a gente voltar no nosso projeto, aqui você vê que uma está um pouco mais acima, a outra está um pouco mais abaixo. Tem também a separação entre uma e outra, mas isso aqui não vai ser posicionamento fixo na tela. Isso aqui vai ser a animação que a gente vai criar, que vai dar esse espaço entre uma e outra. Mas o posicionamento também poderia entrar na animação, mas como o posicionamento é fixo, né, ele não fica se movendo para cima e para baixo, então a gente já duplica a imagem aqui no nosso HTML e a gente duplica a nossa estilização aqui, né? Então eu tenho aqui esse img nuvem, eu vou duplicá-lo aqui embaixo. Aqui, ó, para poder adiantar o meu projeto, eu poderia simplesmente copiar e colar, tá vendo? Eu já adiantei e fiz isso aqui em um segundo. Mas aqui eu vou deixar uma ressalva, principalmente para você que está começando. Nunca copie e cole, por mais óbvio que seja o que você esteja fazendo, mas lembre-se que você está aprendendo. Então você não precisa ter rapidez para desenvolver nada. Você precisa ter memória. Me fugiu a palavra agora, mas você precisa gravar isso na sua memória. Você precisa gravar na sua memória o que você escreve. Então, por exemplo, aqui a minha ideia é, no caso a sua também, se você estiver fazendo aí o projeto. Você vê que você começa a digitar, ele já te dá aqui o texto. Se eu simplesmente der um enter aqui, né, eu já peguei a propriedade que eu quero. Mas eu não te aconselho isso. Se você está começando, pô, digite tudo que você puder digitar,
nunca copie e cole, porque quanto mais você faz, mais você vai gravar. E quanto mais você grava, mais isso fica fixado na sua memória e vai te facilitar aí ao longo do seu desenvolvimento. Tá? Se você copiar e colar, você vai adiantar o processo, mas talvez você vai acabar se tornando aí um programador acostumado literalmente só com copia e cola. E se a pessoa, se um dia você não tiver a oportunidade de copiar e colar, você não vai saber fazer por conta própria. Então, para quem está aprendendo, fica aí essa dica. Sempre digite, por mais que você tenha a possibilidade de copiar e colar, mas sempre digite. Para quem já tem a prática, isso aqui agiliza, né? Adianta, isso aqui é rapidez no projeto. Mas para quem está aprendendo, você precisa aprender e não correr. Então aqui, ó, a minha segunda nuvem, eu só dei o position absolute, né? Isso aqui é padrão para todos, porque a gente precisa movimentá-los aqui na nossa tela. E só o top aqui que eu mudei. Eu coloquei ele aqui com 300 para que ele fique um pouquinho mais baixo que a outra. Eu vou diminuir aqui a minha IDE para poder destacar mais a minha tela. E eu vou colocar aqui, ó, um left, só para a gente ter uma ideia aqui de 600 pixels. Então a ideia, vou botar um pouquinho mais, 700. Opa. Então a ideia é que essas nuvens fiquem mais ou menos nessa proporção. A gente tem uma primeira nuvem que está um pouco mais acima e que está um pouco mais à frente, e uma segunda nuvem que está um pouco para baixo e um pouco mais à direita da tela. Então à medida que as duas forem se movimentando, elas vão mantendo essa proporção de distância entre uma e outra. Para que a gente faça a nossa animação, eu vou abrir aqui o meu projeto. Eu acredito aqui, ó, eu já tenho criado aqui o meu arquivo animações, né? Eu devo ter feito isso aí em algum vídeo para trás. Se por acaso você perdeu esse vídeo, aqui não tem segredo, né? Basta você criar um novo arquivo. Lembre-se sempre de usar o underline, porque o underline ele faz com que o arquivo não seja duplicado aqui na saída, né, do CSS. Ele só fica o arquivo de entrada, que é o que a gente vai estar trabalhando. Então, se você está acompanhando, você deve também já ter criado isso aqui em algum vídeo aí para trás. Então vamos pegar nossas animações aqui e vamos começar a desenvolver o movimento dessa nuvem. Para que eu faça o movimento da nuvem, eu vou usar o keyframes. Aqui eu dou um nome, então eu vou colocar Move Nuvens. Você pode dar o nome que você quiser, isso aqui não faz diferença. Só que quanto mais objetivo for o nome, mais fácil fica para você saber depois em que vai se aplicar essa animação. Se por acaso essa animação for a mesma propriedade que tiver nela, você for usar em outras partes do seu projeto, aí você pode dar um nome mais genérico. Mas se ele for para uma utilização específica, tente sempre dar um nome bem objetivo para que facilite não só para você que está criando, mas para outra pessoa que venha pegar o seu projeto futuramente e olhar, é mais fácil para ele se encontrar, né? Saber o que você quis dizer. E aqui dentro do keyframe a gente tem uma propriedade chamada from, que seria no caso o D, né? Eu quero que D e o to, que seria para. Então a nossa animação ela corresponde de tal posição para tal posição. Mais ou menos a tradução seria isso aqui. Então o que eu quero que ela faça voltando aqui para o nosso projeto. Deixa eu pegar aqui. Essa nuvem, ela tem que sair da tela. Opa, deixa eu selecionar só a nuvem. Ela tem que sumir da tela e ela tem que vir aqui, ó, e ir se movimentando até chegar do outro lado, sumir e aí voltar para o estágio inicial de novo e recomeçar. Então, basicamente, o que ela precisa fazer é isso. Para que eu faça isso, eu tenho que saber qual é o tamanho aqui da minha nuvem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, a minha nuvem ela tem 500 pixels de largura. Então, eu quero que ela comece com menos 500, opa, deixa eu colocar aqui a posição direita, né? Eu quero que a partir da direita ela tenha menos 500 pixels, ou seja, ela vai literalmente sumir aqui da minha tela, e eu quero que ela vá
eu quero que ela vá para a minha direita até 100%. O que seria ir para a minha direita 100%? Ou seja, quando ela está aqui, ó, nessa posição, com base aqui na nossa direita, ela está na posição 0, então ela está 0% à direita. Quando ela chegar mais ou menos aqui, no exemplo, né, eu estou chutando aqui, mas ela está a 10% da direita. 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Quando ela chegar aqui, ó, ela está em 100% da direita. Ou seja, ela literalmente sumiu. A partir da direita para a esquerda, ela atingiu 100%. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas basicamente é isso. Então, da direita, ela começa com menos 500, porque é o tamanho da imagem em si. Então, ela vai começar fora da minha tela e ela vai se mover até o final da minha tela, sumindo também 100%. Ok? Então, é isso aqui. Agora, para eu poder aplicar essa animação, eu venho cá no meu estilo. Tem que lembrar que cá no início, esse arquivo, né, animações, ele tem que estar aqui importado, tá? Porque senão você não consegue pegar as propriedades que estão dentro dele. E nós vamos vir aqui, ó, dentro da imagem nuvens, e eu vou chamar aqui, ó, animação. Vou chamar primeiro, a primeira propriedade que você coloca é o nome da animação, né? Então a gente colocou move acho que foi nuvens, né? Move nuvens. A segunda propriedade que a gente vai colocar aqui é o tempo que eu quero que essa nuvem se movimente na tela. Eu vou começar com 3 segundos só para a gente ter uma ideia. Você vê lá, ó, ela já começou a se movimentar, tá vendo? Só que ela só movimenta uma única vez, né? Então se eu atualizar a página, ela movimenta de novo. Para que eu mantenha essa nuvem sempre em movimento, eu tenho uma propriedade chamada infinite. Então, infinite, né, que seria infinito, ela vai ficar se movimentando infinitamente. Ó. Ela chega lá em 0%, volta cá para o estágio inicial de novo. E fica em um loop infinito. Porém, tem mais algumas propriedades que a gente precisa trabalhar aqui. Se você vê as nuvens, ela começa um pouquinho devagar, anda muito rápido, e quando chega no final ela dá meio que uma parada. Então aqui também tem mais uma outra propriedade que ela se chama linear. Linear, que ela vai fazer com que ela tenha um movimento linear, né? Literalmente igual do início ao final. Então olha só como que ela passa. Ó. Aí aqui entra a questão da perspectiva que eu falei. Se a nuvem se movimenta muito rápido aqui na nossa tela, seria basicamente a impressão que você teria que ela está muito próxima da sua vista, porque ela está se movimentando mais ou menos de acordo com o seu movimento. E normalmente nuvem ela está lá no horizonte, então ela não pode se mover tão rápido assim. Então aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 20 segundos, olha lá, 20 segundos, agora ela fica passando bem devagarzinho, ela vai lá até o final, retorna aqui no início, e ela ficou aí mais ou menos com uma linha aí de visão de horizonte, na qual a nuvem está se movendo um pouco mais devagar. Quando a gente fizer a movimentação aqui do primeiro plano, aí essa questão de perspectiva vocês vão conseguir entender de forma mais objetiva. Então pronto, minha nuvem já está se movimentando. Basta eu aplicar essa mesma propriedade aqui na nuvem 2. Então eu também vou chamar aqui o animação. Mais uma vez eu repito, tá? Sempre digite. Eu poderia só simplesmente copiar e colar, mas eu aconselho, sempre digite. Para você que está começando, não tenha pressa. A gente chama o nome, move nuvens. A segunda propriedade é os 20 segundos, que é o tempo de duração. Eu quero que ela seja infinite, né, de forma infinita, e que ela seja linear. Então, beleza. Eu dei o mesmo movimento aqui para minha nuvem. Só que aqui vocês vão perceber agora um erro que vai acontecer aqui, ó. Veja que a minha nuvem aqui está parada, tá vendo? Ela só vai se movimentar, no caso aqui, né, para que eu faça com que ela se movimente, o certo é que ela já comece em um estágio fora da minha tela. Então aqui, ó, eu vou apagar esse left 700 aqui, vou apagá-lo. Agora olha lá, ó, as duas estão se movimentando de forma igual, tá vendo?
isso aqui também é um erro, eu não quero que ela se movimente igual. Então aqui eu tenho essa primeira propriedade de tempo, que ele corresponde à duração da animação. Em qualquer lugar aqui, ó, se eu colocar aqui na frente, ou se eu colocar depois desses 20 segundos, ou em qualquer outro lugar, o próximo parâmetro de tempo que eu coloco, se corresponderia ao retardo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 segundos. Ou seja, o que eu estou dizendo? Essa nuvem aqui, ela só vai se movimentar 2 segundos depois que a primeira começar. Então eu vou dar uma atrasada um pouquinho mais aqui, que 2 segundos ficou muito pouco. Deixa eu colocar 9. E aqui, deixa eu reiniciar. Vocês vão ver aqui um outro erro. Tá vendo que a nuvem aqui está parada, certo? Só depois de 9 segundos é que essa nuvem vai se movimentar. Tá lá, ó. Depois de 9 segundos ela movimenta. Então toda vez que o usuário iniciar a tela, ela começa parada. E aqui também tem um erro. Para que eu corrija isso, e isso aqui vale para as duas, tanto para essa primeira nuvem quanto para essa segunda, ela já tem que começar com a mesma propriedade que nós definimos aqui, ó. O lado direito dela já tem que começar com menos 500. Então eu venho aqui, ó, dentro da minha propriedade e vou chamar aqui o right e vou dizer que ele comece com menos 500 pixels. E faço o mesmo, posso apagar esse left aqui, e faço o mesmo aqui, ó. Right comece com menos 500 pixels. Agora, se eu atualizar a minha página, a segunda nuvem já não aparece, porque ela está oculta aqui no canto direito da tela. A primeira nuvem começa a passar, 9 segundos depois a segunda nuvem entra. E agora aqui as duas vão entrar em um loop infinito, mantendo sempre essa proporção de distância entre uma e outra, não importa qual seja o tamanho da minha tela, tá vendo? Ela vai ter sempre uma distância entre uma e outra. Então pronto, a nossa nuvem já está feita. Para os demais itens, a lógica é a mesma dessa que nós aplicamos aqui. A gente vai definir uma animação, criar um nome para ela, vamos trabalhar com essa mesma propriedade, que seria de para, né? Comece de tal estado e vá para tal estado. O primeiro estado, ele sempre vai ser menos o tamanho do elemento no formato de pixels, né? Por exemplo, vou voltar aqui, ó, o nosso tubo. O tubo ele tem 78 pixels de largura. Então eu posso vir aqui na hora que eu for fazer o do tubo, ao invés de ser menos 500, ele vai ser aqui menos 80 pixels. Eu já faço com que ele suma aqui da minha tela para o lado direito. E a propriedade para vai ser sempre a 100% com relação à margem direita. Então basta eu repetir isso aqui para todos os outros elementos, para as moedas, para a estrela, para a bala e para o tubo. Lembrando sempre que a única propriedade que muda é essa aqui, que o menos número de pixels aqui vai ser o próprio tamanho do elemento em si. Eu não sei se ficou claro para vocês, espero que sim, mas é isso. Então os próximos elementos aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo porque é só repetição, e depois eu volto para fazer um comentário com relação à forma como eu vou chegar para fazer com que esses elementos se misturem na tela, que eles tenham velocidades diferentes entre um e outro, para que ele crie aí um ambiente de dificuldade para o jogador. Então eu vou agora acelerar o vídeo e vocês vão acompanhando aí visualmente o que está sendo feito.
Bom, pessoal, retornando aqui, então tá lá, ó, todos os meus elementos que precisam ter movimento na tela, eles já estão com movimento. Primeiro aqui tocante ao assunto a respeito da perspectiva. Então, como eu havia dito, se vocês olharem, tudo que corresponde ao nosso primeiro plano, ele se movimenta a uma velocidade e as nuvens que está lá no horizonte se movimentam em uma velocidade mais lenta. Então isso aqui é perspectiva, traz um realismo para o jogo. O segundo ponto agora é com relação à definição de velocidade dos elementos na tela. O que precisa ser levado em conta? A gente tem que criar um ambiente de dificuldade. É claro que não dá para você prever todos os movimentos, mas se vocês analisarem aqui com relação às moedas, que é o objetivo principal do jogo, quer dizer, um dos, né? É você se desviar dos obstáculos, mas você pontuar. Para você pontuar, você precisa pegar as moedas. Vocês podem observar que as moedas, há momentos em que elas passam livres e há momentos em que elas passam junto com os elementos que você tem que desviar. Por que isso? Para que a gente crie uma dificuldade para que nem sempre o jogador consiga pegar as moedas. Para se fazer isso é muito simples, basta você trabalhar aqui com a questão da velocidade. Você vê, ó, as animações, elas basicamente são todas iguais, né? Só muda aqui mesmo a primeira propriedade, que é o próprio tamanho do elemento em si. Mas as animações não tem definição nenhuma de velocidade ou tudo mais. Você define isso quando você chama a animação. E aí, para algumas animações, eu dei uma velocidade de 2,5 segundo, e aí dou um retardo entre elas para criar esse espaço, né? Por exemplo, aqui as moedas, como são três, então para cada moeda eu dou um retardo de meio segundo. Então passa a primeira moeda, meio segundo depois a segunda, meio segundo depois a terceira. Então, isso aqui é definição entre uma e outra, mas as moedas em si, elas têm a velocidade de 2,5. Já a bala e o tubo tem 3 segundos. Então essa diferença de meio segundo entre um elemento que você tem que desviar e um elemento que você tem que pegar, cria esse obstáculo, que ora a bala vai estar passando junto com as moedas, então você não consegue pegá-las, e ora elas passam livres, você consegue pegá-las. Então, entendeu? É claro, como eu disse, é claro que aqui a gente não está trabalhando com um jogo extremamente complexo, que você vai criar aí milhões de dificuldades, de variáveis para possibilidades. A gente está criando uma coisa simples, mas mesmo uma coisa simples, você pode ter raciocínios lógicos que façam com que o jogo se torne interessante. E o mais louco de tudo é que o usuário final, né, o cara que vai estar lá usando o seu jogo, talvez ele nem perceba isso aqui. Mas é obrigação do programador, de quem está desenvolvendo, ter esse tipo de pensamento. Você não pode criar coisas que sejam muito óbvias. E a maioria das coisas que você cria, as pessoas nem vão notar. Mas o importante é que você pensou, você tentou de todas as formas abordar todos os pontos possíveis para criar aquele ambiente o mais perfeito possível para o seu jogador. Então aqui, né, teve essa questão da perspectiva, tem essa questão agora aqui de você se antever a movimentos dos elementos para criar dificuldade natural do jogo. Então tudo isso aqui é lógica de programação. O mesmo vale aqui para as estrelas que passam lá em cima. Elas têm uma diferença de velocidade entre uma e uma se move mais rápida, a outra se move mais lento, então tem horas que as duas vão estar próximas, o que faria com que o jogador tivesse o ímpeto, né, de querer aguardar esse momento para ele fazer um único voo e pegar as duas, ou, né, ele pode optar por ficar toda hora tentando voar e pegar elas individuais, só que aqui entra uma outra lógica de programação. Quando a gente for criar a definição aqui do voo do Mario, vocês vão perceber que quando você cria a ação dele voar, você não tem controle na queda. Então é o próprio jogador que vai ter que raciocinar a hora certa de voar para que na queda ele não caia em cima de um obstáculo que faça com que ele perca o jogo. Então tudo isso, como eu disse, é você que, o programador é quem pensa. O usuário final nem vai se tocar que você teve esse tipo de pensamento, mas é nossa obrigação pensar. Então, beleza, todos os elementos estão aqui se movimentando.
Eu quero abrir aqui só um parênteses muito importante, só para relembrar, para que isso aqui não passe despercebido. Essa animação ela só está ocorrendo com os elementos sumindo aqui. Deixa eu vir para uma tela maior. Essa animação só está ocorrendo com os elementos sumindo na tela, sem que ela crie uma margem aqui no nosso lado direito, porque vale lembrar que todos os elementos, o que nós estamos fazendo com ele é isso aqui, ó. Nós estamos literalmente posicionando a bala fora da tela, a moeda fora da tela, o tubo fora da tela, a nuvem fora da tela. Opa, eu puxei tudo aqui. Deixa eu pegar só a nuvem. E a nuvem fora da tela. Em tese, o seu HTML, assim como está aqui no meu programa, ó, ele criaria uma barra de rolagem, porque todos os elementos que ficam visíveis na tela, ó, vale lembrar que a gente não está trabalhando aqui com opacidade zero, nem com o display none, né? A gente não está sumindo com esses elementos, a gente está jogando eles para fora da tela. O normal seria que o HTML criasse uma página em branco, porque é a cor natural lá do body, por exemplo, ou do próprio HTML em si. Ele criaria aqui um espaço em branco fora do nosso cenário e essas imagens estariam aqui visíveis. E ele criaria uma barra de rolagem aqui para baixo. Então a única coisa que está impedindo que isso aqui não aconteça é a propriedade que nós definimos aqui no nosso estilo, dentro do nosso cenário. Eu vou voltar aqui porque esse é um ponto importante para que vocês não esqueçam, que é o Overflow Hidden aqui, ó. Então é ele quem está fazendo, porque o que essa propriedade faz? Ela diz o seguinte: tudo que tiver fora da minha tela, né, vale lembrar que a tela aqui está definida com o tamanho de 100% da largura e sem VH. Sem VH seria o viewport, né, é o tamanho da tela que o usuário tem. Então, se o usuário tiver uma tela de 800 pixels, ele corresponde aos 800 pixels desse usuário. Se um outro usuário tiver uma tela de 1000 pixels, ele também vai se ajustar para esse tamanho de tela, ok? Então, o que ele está dizendo é, tudo que tiver fora do tamanho dessas duas propriedades aqui que foi definidas, esconda eles. Então, quando a gente joga esses elementos para fora da tela, é essa propriedade aqui que impede que seja criada uma barra de rolagem e que os elementos fiquem visíveis para o usuário. Beleza? Então não esqueçam desse ponto que é muito importante com relação aqui ao nosso projeto em si. Então, feito aqui essa parte, eu vou voltar aqui para o nosso Trello. Então tudo aqui, ó, eu posso eliminar. E só fica faltando agora criar a animação do pulo e a animação do voo. Para que o vídeo não fique muito longo, e essas duas aqui eu preciso dar uma certa explicação, eu vou parar o vídeo no que foi feito até o momento, e a gente volta depois criando essas duas animações aqui para finalizar essa parte do projeto.